só, existem dois conceitos ou duas ideias, né, que todo indivíduo deveria ter muita clareza em relação a essas duas ideias, mas isso não acontece de fato. Não há uniformidade, não há identidade nessas ideias. Uma é a ideia do que é filosofia. A ideia de filosofia e a ideia do que seja filosofar é absolutamente decisivo para o estudo e para a efetiva prática da atividade filosófica. Como essas duas ideias não são claras e elas precisam ser esclarecidas já no início da própria atividade filosófica, elas se tornam duas ideias que demarcam, são duas ideias cruciais, porque dependendo de como você responder o que é uma coisa e o que é outra, isso vai te abrir os caminhos para a efetiva prática da filosofia ou te vedar definitivamente essa possibilidade. Veja, são duas ideias, dois conceitos, duas concepções nevrálgicas, e, ao mesmo tempo, elas são, poderia dizer assim, que há uma certa periculosidade nessas ideias. Porque tanto são ideias que podem conduzir o indivíduo para um determinado rumo de atividade, de pensamento, como podem definitivamente cercear o processo e o encaminhamento da atividade filosófica de forma definitiva. Ou seja, a ideia do que seja filosofia e a ideia do que seja filosofar pode te abrir as portas para a prática da filosofia ou pode fechá-las de forma definitiva, de tal sorte que o indivíduo dificilmente vai conseguir, uma vez consolidada determinada noção, determinada ideia, dificilmente ele vai conseguir efetivamente vir a praticar filosofia. Então são duas ideias que demarcam o horizonte. Uma maneira de você saber se o indivíduo tem alguma possibilidade de vir a produzir filosofia efetivamente, é saber qual é a ideia que ele tem do que seja filosofia e do que seja propriamente filosofar. Se essa ideia tiver alguns elementos, alguns ingredientes cerceadores, alguns ingredientes cerceadores, pronto. Já está estabelecido que as portas, que os horizontes desse indivíduo serão determinados por uma visão, uma concepção, que vai impedi-lo definitivamente da prática do pensamento filosófico. Então, ter muita clareza, ter bastante precisão nessas duas ideias é decisivo para a vida intelectual de um indivíduo que pretenda eventualmente se dedicar à produção, ao desenvolvimento e eventualmente à própria criação filosófica. Então, a ideia de filosofia e a ideia de filosofar é que dirão se você será ou não, poderá vir a ser ou não um pensador, um filósofo. Dependendo de como essa ideia estiver estruturada, que elementos a compuserem, elas abrirão horizontes ou fecharão os horizontes. Porque elas são ideias decisivas, fundamentais na prática do exercício do pensamento. Por isso, é preciso muita cautela, é preciso muita dedicação, de certa forma, no estabelecimento de uma concepção pertinente do que seja filosofia e do que seja filosofar. É possível se notar que muitos indivíduos, muitos estudiosos se desviam completamente dos rumos que conduziriam à criação ou à elaboração de filosofia, exatamente porque a ideia que tem da filosofia
não é uma ideia que os encaminhe, que os conduza efetivamente à produção de algo que possa vir a se tornar filosofia. A importância e o estatuto decisivo, crucial dessas duas ideias. Saber o que é filosofia, saber o que é filosofar, é que demarca a possibilidade de um indivíduo vir ou não a se tornar um filósofo de fato.